Olá, Assembleia Debate está no ar. Você tem uma dor que não vai embora? Você já fez até promessa, já foi no médico, fez compressa, meditou, mas ela continua aí, não é? Pois é, você não está sozinho. Cerca de 1/3 da população tem algum tipo de dor crônica durante a vida. A dor crônica é de difícil controle. Ela dura mais de 3 meses e persiste mesmo após o tratamento da sua causa. Como a gente está vivendo mais, a gente tem mais chance de ter essa dor crônica. E onde ela costuma ocorrer? Na coluna, articulações, doenças reumáticas, câncer, algum tipo de degeneração ou inflamação nos órgãos internos e por aí vai. Daqui a pouco eu vou falar para você 10 principais dores crônicas que os especialistas... 10 principais dores crônicas, que aí de repente você se identifica com alguma que até já foi embora, né? Mas, poxa, é verdade, eu tinha essa dor crônica e hoje até ela amenizou, mas de repente ela volta, né? Pois é, os especialistas que estão aqui com a gente, esta é a boa notícia, vai te ajudar, vai te dar uma diretriz para que você possa se tratar, ajudar aquele seu colega, aquele seu parente que sofre de dor crônica. A Dirce Maria Navas é diretora da SBED, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, o André Mansano, que é médico intervencionista da dor, e a Isabel Chateaubriand, que é fisiatra e coordenadora médica do do Serviço de Reabilitação do Hospital Sírio-Libanês. Eu agradeço a presença de todos e a gente sabe que de dor a maioria da população entende, né? Porque um estudo, inclusive, que o Dr. André, do órgão que ele faz parte, eu estava lendo hoje, diz que esse número pode ser até de 37%, não é, doutor? De número da população que tem uma dor crônica. É bastante, né? Quase 4 pessoas em cada 10 sofrem de alguma dor crônica. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender primeiro, a gente fez uma definição, mas o que é a dor crônica? Como é que ela é caracterizada? Então, a dor crônica, ela é caracterizada pelo tempo, né? Então, como foi dito, a dor que permanece por 3 meses ou mais, ela é caracterizada como dor crônica. Algo que é muito importante que seja dito é que dor crônica não é sinônimo de dor intratável, tá? Então, muitos pacientes vêm ao consultório dizendo que tem dor crônica, achando que aquilo não tem tratamento. Isso não é verdade, tá? E o que a gente percebe é que cada vez mais a prevalência, a frequência de pacientes com dores crônicas tem aumentado, né? Então, claro que isso vai variar de acordo com o país estudado, de acordo com a faixa etária dos pacientes estudados, mas mais ou menos é isso. Em cada 3, 4 pacientes vai ter dor crônica em algum momento da sua vida. Doutora Isabel Chateaubriand, o doutor falou na questão da idade, né? Mas tem dor crônica que acomete até crianças ou até bebês, mas geralmente quando um avançar da idade é mais provável que a gente vá ter essa dor crônica. Eu acho que complementando o que você falou é verdade. Lógico que não é só em paciente mais velho que vai ter dor crônica. Acho que o importante é o entendimento da dor crônica, que é exatamente o que o André falou. Tem um marco de tempo entre a dor aguda. Qual que é a diferença de ter uma dor aguda e uma dor crônica? A dor aguda pode te ajudar, pode modular no sentido, eu estou com uma dor porque eu fraturei o braço, porque eu estou com uma artrose de joelho, com uma fase bastante inflamatória, então eu tenho que proteger a minha articulação. Então eu estou modulando o meu corpo de forma a cicatrizar mais rápido isso. Mas os tecidos têm um tempo para cicatrizar, então uma fratura vai cicatrizar em 6 semanas, um ligamento vai cicatrizar em 6 semanas, um tecido como o músculo vai cicatrizar em 1 mês. O problema da dor crônica é a modulação ruim que ela faz. Então ela passa a ser um problema em si. Então a dor crônica, seja em criança, seja em adulto e idoso, ela é um problema em si. Por quê? Porque passou o estímulo ruim de dor, então, por exemplo, a fratura já consolidou, mas a pessoa experimenta a dor, ela continua a vivenciar a dor como se o problema estivesse lá. Por que acontece isso? Então, só em adição ao que o André falou, tem um aprendizado do nosso corpo para isso. Então, quando tem uma lesão no tecido, na perna, por exemplo, ficam substâncias inflamatórias no lugar, para tentar resolver o processo da dor. Uhum. O problema é que, em função do tempo, essas substâncias inflamatórias, elas por ficarem lá um tempo, além do tempo que seria esperado, elas começam a modular o corpo no sentido de eu ficar mais perceptiva à dor. Então fica um aprendizado de dor. Tem muita inflamação aqui, essa inflamação não está indo embora. E vários pacientes falam isso até. Meu corpo está quente, eu sinto o corpo quente, tem alguma coisa inflamada no meu corpo. É muito comum quem tem dor crônica. E esse estímulo de dor modula o sistema nervoso central, o nosso cérebro. Então
Então, nosso cérebro muda em função de uma experiência contínua de alguma coisa. Vou pegar um personagem de exemplo e esse personagem sou eu mesmo. Há cerca de um ano, eu acho que já então estou na dor crônica, tenho uma dor no pescoço. Fui dormir no travesseiro, doía para cá, doía para lá, dói para lá e até hoje permanece, né? Tive um diagnóstico aqui de tendinite, mas o que seria então? Existe a dor, mas não é só a memória da dor, existe o problema mesmo. Isso. Na dor crônica. O que pode doer no nosso corpo são várias coisas. A articulação pode doer, o tendão, o músculo, os ligamentos, o disco. Então, geralmente a dor crônica não é simples, né? É um processo complexo que envolve vários tecidos e a percepção sobre isso. Então, o que a gente tenta fazer na dor crônica é separar, sabe, sopa quente que você vai comendo pelas bordas? Então eu vou ver que tecidos estão potencialmente machucados e que orientações eu vou dar para o paciente, ou nós vamos dar para o paciente, por isso que é super importante ter uma equipe multidisciplinar com saberes diferentes para poder orientar melhor o paciente, né? Então, às vezes, não é necessariamente o disco que está herniado ou o tendão que está inflamado, é o conjunto das coisas. Porque as pessoas que têm dor, elas assumem comportamentos de dor. Por exemplo, você está com dor no pescoço, fica duro para segurar o teu pescoço. Então, você vai se fixando. Só que se você se fixa num lugar, você pode potencialmente machucar outro lugar. Então, o que a gente faz no nosso trabalho é tentar melhorar essa periferia, o tecido que está machucado e essa modulação de dor de uma forma geral. E aí entra muito o papel do psicólogo nisso também. É por isso que a gente está aqui com 3 especialistas. Daqui a pouco o doutor André vai falar da questão da intervenção, porque ele é médico intervencionista da dor, vai explicar um pouquinho como é isso, embora a doutora Isabel Chateaubriand também faça intervenção, mas ela é fisiatra, vai explicar para a gente como é que é essa questão da fisiatria e da reabilitação. Mas a doutora Dirce Maria Navas, ela é diretora da SBED, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Obrigado pela presença. E eu queria que a senhora falasse um pouco dessa questão psicológica, porque a doutora Isabel colocou aqui que a dor crônica, ela é um problema em si. Quais são as consequências, inclusive psicológicas, de uma dor crônica? Então, retomando o que a doutora Isabel falou, a dor em si, ela é um sinal que nos beneficia. Todos os organismos, eles desenvolveram para manter a sobrevivência um alerta, que nós chamamos dor, que serve para avisar o organismo, mesmo os organismos mais primitivos, de que o organismo está sujeito a sucumbir. Então, num primeiro momento, esse sinal de alerta, ele serve para que o organismo busque melhor sobrevivência, busque se adaptar a alguma situação. O que ocorre, como a doutora Isabel falou, só que eu vou falar de outra forma, é que esse sinal de alerta, quando ele se estende por muito tempo, que na medicina se considera 90 dias, 3 meses, é como se o alarme de casa, da janela, acontecesse algum problema que ele passa a funcionar quando um estímulo que não é ameaça à sobrevivência, que não é lesão, ele fica persistente. Então, existe toda uma acomodação diferente do sistema desse organismo, que pode ser humano ou não, a responder com um alerta a estímulos que não têm correlação. Então, existe uma definição de dor crônica que diz o seguinte, que eu acho bastante interessante, é que esse organismo não volta a funcionar da mesma maneira, ele não retorna a ter a mesma estabilidade homeostática que ele tinha antes. Então, a dor, numa fase aguda, que servia de alerta, passa a servir, como o nosso alarme que ficou com problemas, a responder de uma maneira translocada a um simples ventinho que bate na janela. Então, esse nosso sistema, que chama-se nociceptor, ele está relacionado a uma série de situações. A percepção está relacionado à aprendizagem, como foi falado, não é só ou não é nunca uma aprendizagem só consciente, sempre existem maneiras inconscientes da gente aprender, como, por exemplo, fixar na memória, e na memória não é só uma situação consciente, existe a memória sensorial, que vai levar
respostas a essa percepção pelas próprias sensações. Então, não se trata de ser uma queixa de dor crônica, uma invenção da cabeça das pessoas. É importante a gente dizer que, embora esteja relacionado a uma alteração cerebral e do sistema nervoso periférico também, claro que existem casos de simulação e de ganhos secundários com relação ao problema, mas na maioria dos casos, o que há é uma mudança de percepção de estímulos e respostas orgânicas das sensações que estão ligadas a isso. Do sentido psicológico, a SBED fez um levantamento ano passado, que está publicando agora. O que mais atrapalha a vida das pessoas quando desenvolvem dor crônica é a atividade laboral, o relacionamento familiar, o relacionamento social. Esse estudo envolveu mais de 1.000 pessoas no Brasil inteiro, é um estudo epidemiológico, e que as pessoas entre 35, 45 anos, estão em fases superativas, então, produtiva para o trabalho, para os relacionamentos. Essa dor, ela é extremamente incapacitante, porque vai envolver toda a vida produtiva, vida relacional. Então, a pessoa tem menos disponibilidade para fazer as suas atividades e para desenvolver relacionamentos. Isso leva, ao longo do tempo, ao desenvolvimento de alguns sintomas depressivos importantes e ansiedade. Então, existe um outro estudo que foi publicado recentemente pelo Instituto de Psiquiatria do HC, do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, a professora Laura Guerra, que é a responsável, que ela identificou que 44% das pessoas que desenvolvem dor têm algum problema que acaba se relacionando a problemas de ansiedade e depressão. Entendi. Então, a saúde mental fica muito afetada. Mas o acompanhamento psicológico dessas pessoas não é necessariamente porque a pessoa teve um problema mental. É para modificar estruturas de funcionamento comportamental, como a doutora Isabel falou há pouco, que envolvem desde hábitos físicos, que daí mais a área da fisiatria e fisioterapia vão estar relacionados a esse descondicionamento, mas também hábitos de pensamento, hábitos de maneiras de enfrentar os problemas da vida. É muito natural para o ser humano enfrentar um problema fazendo uma tensão inconsciente, adotando posturas de enfrentamento físicas. Então, a gente não tem essa ciência do quanto a gente é uma integração físico-psíquica. E essa integração, no momento de que há alguma coisa que envolve uma alteração de percepção, ou tensiona mais o físico, ou desenvolve um enfrentamento mental vicioso, que se repete e que não é produtivo para a pessoa resolver o seu problema. Daqui a pouco a doutora Dirce vai falar um pouquinho mais dessa questão psicológica, mas eu quero agora passar um pouquinho aqui para o doutor André, que ele vai falar desse aspecto da medicina intervencionista. Mas antes, doutor, como é que a gente pode orientar o nosso telespectador que tem uma dor crônica, o início desse tratamento dele? Porque a doutora lembrou que tem que ser multidisciplinar e a gente sabe que tem a questão do custo-benefício, né? A dor é pequena, vou aguentando, principalmente os homens, né? Então, como é que é essa questão? Tem o tratamento medicamentoso, não medicamentoso? No caso desta medicina intervencionista, como é que funciona? Qual é a orientação inicial que a gente dá para o tratamento? Bom, é claro que nós só podemos propor alguma coisa quando o paciente nos procura, né? E muitas vezes o paciente nos procura muito tardiamente, né? Mas como regra geral, nós sempre optamos por tratamentos menos invasivos
e depois, caso o quadro não se resolva, tratamentos mais invasivos. Então a gente vai daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo, daquilo que tem menos possibilidade de complicação para aquilo que tem mais possibilidade de complicação, daquilo que é mais barato para aquilo que é mais caro do ponto de vista de política de saúde. Tá? Então essa é a regra geral. Então a maioria dos pacientes vão ter seus quadros resolvidos com um tratamento minimamente invasivo ou zero de invasividade, digamos assim, né? Com a fisioterapia, com alguns medicamentos, com a psicoterapia e coisas do tipo. Né? Poucos pacientes vão precisar da medicina intervencionista de dor. Né? E o que seria a medicina intervencionista da dor? Seria uma especialidade no Brasil relativamente nova, tá? Onde nós fazemos procedimentos através de agulhas, ou seja, sem cirurgias, que tem dois objetivos principais. O primeiro é o diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes nós temos dificuldade de clinicamente estabelecer uma estrutura ou outra como causa da dor. Então nós podemos utilizar, por exemplo, a dor lombar, que é uma das mais prevalentes no mundo. Né? Então nós temos várias estruturas que podem ser causas de dores lombares. Hérnia de disco, a própria degeneração do disco intervertebral, estruturas musculares, a faceta lombar, que é a articulação entre as vértebras da coluna. Tá? Então, são várias estruturas que podem causar dor e podem se confundir. Tá? E o exame de imagem, e o mais conhecido é a ressonância nuclear magnética dessas regiões, ela não é capaz, isoladamente, de definir aquela estrutura como causa da dor. Eu explico por quê. Existem vários estudos da década de 90 que foram corroborados por estudos mais atuais que mostram que em pacientes totalmente sem dor, vários têm alterações como hérnias de disco, artrose nas articulações, como degeneração do disco intervertebral em números assim expressivos. Né? Então, se eu pegar alguém da minha faixa etária entre 30 e 40 anos, talvez 20 a 30% vão ter hérnia de disco, sem dor nenhuma. Então, é muito comum, eu tenho certeza que a Isabel e a Dirce recebem o mesmo tipo de paciente, e o paciente chega com um laudo de ressonância dizendo, eu tenho tal problema. Quando isso não necessariamente é verdade. Talvez você tenha a sua hérnia de disco, mas isso não cause problema algum. Isso é muito comum. Do ponto de vista, do ponto mais extremo, nós podemos ter pacientes operados dessa hérnia de disco, quando na verdade a dor não vinha dali. Tá? Então, é esse o primeiro ponto da medicina intervencionista, fazer diagnóstico. Como isso é feito? Com o que nós chamamos de bloqueio diagnóstico. Então, por exemplo, se clinicamente eu suspeito que a faceta, a articulação, deixa eu mostrar aqui para vocês. O doutor trouxe uma coluna aqui que dá para mostrar com Se eu suspeito, detalhes. Por exemplo, que essa articulação aqui, ó, entre esses dois ossinhos, seja a causa de dor, porque essa articulação tem cartilagem como outra qualquer, como a do joelho, como a do quadril, etc. Ela está suscetível a processo de artrose. E o paciente pode ter dor originada dessa estrutura. Eu consigo colocar uma agulha fina dentro dessa articulação. Isso eu tenho que fazer guiado pelo raio-x ou pelo ultrassom, para eu ter certeza que está aqui dentro. E eu injeto uma substância anestésica com ou sem um anti-inflamatório. Isso tem dois objetivos. O primeiro é o diagnóstico, porque se eu injetar aqui dentro e o paciente melhorar a dor, eu tenho certeza que essa articulação era de fato a causadora da dor. E segundo é o tratamento, porque eu posso depositar um anti-inflamatório aqui. É bem certo que é um dos tratamentos mais simples, tá bem? E em outro plano seriam os tratamentos. Né? Então, por exemplo, eu tenho possibilidade em casos onde a degeneração não tem volta, porque a degeneração é o evento irreversível até agora, certo? Nós podemos colocar uma agulha específica e denervar essa articulação, fazer uma ablação da estrutura nervosa que está sendo responsável por essa dor. E aí a gente vê que isso é só uma ponta do tratamento. Por quê? Porque eu estou agindo só na periferia. Então, tudo que a Isabel e a Dirce falou tem que ser abordado juntos. Senão, o tratamento não vai ter sucesso. E é muito comum o paciente vir até o consultório não querendo ser parte do tratamento, querendo ser tratado. Então, eu vim aqui, doutor André, eu quero que você faça alguma coisa para eu ficar sem dor. Esse paciente, muitas vezes, se não a maioria, vai ter insucesso no tratamento. Então, é muito mais interessante quando o paciente ele faz parte do tratamento. Então, ele pode fazer esse tipo de procedimento quando indicado, mas ele tem que fazer a reabilitação osteomuscular, que é fundamental, e ele tem que fazer a psicoterapia em muitos casos, porque a gente sabe que o estresse e a ansiedade, eles sensibilizam as vias das dores. Eu gosto de um estudo muito interessante e muito simples, que eu mostro para os pacientes que não acreditam que o psicológico, entre aspas,
potencializa a dor. Tá? Um estudo muito simples, onde eles colocaram agulhas no músculo do pescoço, como o seu, que estavam doloridos. E essas agulhas eram capazes de medir a intensidade da corrente elétrica daquele músculo. Tá? Que incrível. É incrível. E aí, o que eles perceberam logo de cara? Que eles colocaram no músculo doloroso e em outro músculo que não doía. Eles perceberam de cara que a atividade elétrica daquele músculo doloroso já era o dobro da atividade elétrica daquele músculo que não doía. Tá? Esse foi o primeiro achado. Depois eles pediram para os pacientes, os voluntários, contarem de 0 até 100. E aquilo se manteve inalterado. E aí o objetivo do estudo era simular uma situação de estresse. Então eles pediram para os voluntários contarem de 100 até 0, pulando de 7 em 7, o que todos devemos concordar que é um estresse bem fajuto, digamos assim. Né? E eles perceberam que naquele ponto doloroso, a atividade elétrica, que já era o dobro, duplicou. Ficou 4 vezes maior do que no músculo que não doía. E a dor piorou. Para mostrar por A mais B que, embora a dor não necessariamente venha da cabeça do paciente, que muitos têm medo que o médico julgue que a dor é psicogênica, isso pode acontecer, mas é raro, a Dirce pode falar melhor sobre isso, isso é inexorável, é inegável que o estresse e a ansiedade sensibilizam as vias da dor. E é por isso que o paciente tem que ser tratado por vários profissionais. Doutora Isabel, a senhora falou sobre o tratamento multidisciplinar. É isso que o doutor André falou agora, né? Mas, por exemplo, fez o diagnóstico com precisão, usando a imagem, e aí a reabilitação, a senhora é fisiatra, eu queria que a senhora explicasse a questão da reabilitação e da fisiatria, qual é a importância dela e as diferenças, porque muita gente até confunde, né? Fisioterapeuta com a fisiatria, a reabilitação. Fala desse panorama para a gente, para quem está se tratando de uma dor crônica, onde é que ele entra? O fisiatra é um médico que tem formação clínica em dor. Então, tem várias especialidades que tratam dor. A anestesiologia, a fisiatria, a ortopedia, a reumatologia. O que a fisiatria tem de diferente? Eu acho que a gente tem uma formação de clínica geral e, além disso, a gente passa em especialidades como ortopedia, como a reumatologia, como a neurologia, e que vão ter algumas coisas em comum, que é como que a gente ajuda o paciente a lidar com isso, com um determinado déficit que ele tenha. Então, um exemplo. O sujeito, por exemplo, que tenha tido um AVC e não consegue mexer o braço, ele pode ter uma incapacidade ou ele pode não ter incapacidade com o mesmo déficit. Ele não consegue mexer o braço, mas ele consegue tornar a vida dele uma vida plena ou não. Da mesma forma que quem tem dor. Se você consegue controlar a dor, que é isso que eles estavam falando, a dor não é só sintoma que é mensurado em termos de intensidade, de característica, mas sim de disfunção. O sujeito pode ter dor e aí ele resolve não sair mais de casa, então ele ir até a padaria passa a não ir mais, ele começa a se fechar e esse ciclo de ansiedade e depressão que vem. Então começa a ter essa história da menos-valia em relação a ter dor. Primeiro que é uma coisa estranha ter dor, ninguém gosta do amigo que tem dor e que fica falando sobre dor, né? Até um certo ponto as pessoas toleram. Quando a dor começa a não resolver, ninguém gosta. Então falar sobre isso é complicado. E você falou, não foi por acaso, né? Em algum ponto que você estava falando das mulheres, por exemplo, as mulheres têm mais dor crônica do que os homens, em geral. Isso é uma verdade. Não é porque elas procuram mais o médico, se expressam não, mais? Porque são dados de observação longitudinal de população. Mulher tem mais, idoso tem mais. Tem causas para isso, né? Eu acho que não cabe a gente discutir isso, mas é um fato. Mulher procura mais também, pode ser. O fato é, como que você resolve isso se misturando com a especialidade da fisiatria? Então, o fisiatra faz intervenção, que nem o André. Então, eu também consigo ir lá e usar o ultrassom, que a gente usa bastante em consultório, e fazer infiltrações e ajudar a fazer isso que ele falou, né? O diagnóstico, até para o paciente perceber, olha só, eu fiz uma infiltração no teu joelho, parou a dor, nossa, que ótimo. Então, lembra aquela história da sensibilização periférica? Você está melhorando a periferia, ele acaba tendo talvez menos estímulos de dor. Isso é uma coisa. Outra coisa é a proximidade do fisiatra com os terapeutas, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com educador físico. Então, a nossa ideia é a seguinte, veja só, dor crônica é um problema de saúde pública. E a Organização Mundial de Saúde se organiza para separar essas coisas. O André estava falando de recurso, a gente está pensando, a gente tem que pensar em alguma coisa custo-efetiva também. Você está mexendo com uma dor que é crônica e que tem uma prevalência muito grande. 1/3 da população tem isso, incapacita. Pega a pessoa numa fase produtiva, como você estava falando, de vida, e a pessoa fica improdutiva. Então, como que a gente vai lidar com isso? Só com droga? Só com remédio? Não.
Então tem esse problema do opioide nos Estados Unidos, né? Vamos prescrever um monte de medicação para não ter mais problema. Não, mas pode criar outros problemas de dependência, assim por diante. Então, o ideal hoje, tem uma máxima em medicina, ou talvez em outras abordagens, que é centrar o paciente no cuidado. Ele, diferente do que a gente estava discutindo, ele não pode chegar no consultório e falar, toma meu corpo, resolve. Não, você é parte da resolução. Então, como parte da resolução, tenta entender a tua dor. Por que você tem dor? Em que horas você tem dor? Quais são os fatores de melhora e de piora da tua dor? Você deixar ele mais alerta com isso e com mais propriedade sobre isso. Porque, às vezes, tomar um analgésico simples pode ajudar demais, se for de horário. Para ele não fazer isso, de ficar aguentando a dor, pode. Depois não adianta tomar analgésico, você tem que tomar algum remédio mais forte. Então, ele se apropriar da dor dele e do corpo dele. Onde que a fisiatria entra muito nisso? Eu acho que nessa percepção de postura, como que é a postura, como que é a atitude desse paciente? Ele está se fixando, ele não está se fixando, ele está usando o corpo com a possibilidade dele. Tem vários tipos de postura, né? Você não vai querer que uma pessoa extensora passe a ser uma pessoa flexora. Cada um tem uma característica que tem a ver com a identidade dela. Mas você quer que ela use esse carro dela, que é o corpo dela, da melhor maneira possível. A fisiatria, então, tem essa proximidade com as terapias, com o estudo do corpo, mesmo da postura, como que você mexe esse teu corpo e no entendimento do teu corpo. Exercício, vários estudos que a gente fala de coorte, né, esses estudos observacionais de população, um monte de gente, observa-se que quem faz exercício, em geral, tem menos dor do que quem não faz exercício. Ainda que exercício possa dar uma baita dor, né? Se ele nunca fez exercício, pode morrer de dor de fazer exercício. Mas, porque tem a dor muscular tardia e você pode exagerar no exercício, você pode se machucar. Mas, em geral, o exercício modula a dor. Não a dor aguda, mas a dor crônica, essa dor permanente, porque ele mexe nessa plasticidade que a gente estava falando e regula o sistema nervoso central para um aprendizado melhor do corpo e da percepção. Então, as terapias, fisioterapia, aí as histórias todas, então eu faço o quê? Pilates, faço yoga, faço natação, faz o que você quiser e o que for melhor para você e de preferência perto da sua casa. Porque se for longe de casa, você vai fazer durante 5 sessões e daí a pouco você não faz. Se for muito custoso, você não vai fazer. Então, você tem que fazer o que é fácil para você. O exercício modula muito a dor, isso é um fato. E aí, em suas diferentes características, vai ser o exercício terapêutico, vai ser um terapeuta com você, ou você vai orientar o paciente. Cada vez mais se fala nessas práticas de reabilitação, esse hands-off, né, de não precisar tanto de um terapeuta o tempo inteiro, em cima do paciente. Talvez o terapeuta pôr a mão e trabalhar com o paciente numa fase mais inicial, mas já ir capacitando o próprio paciente a lidar com o problema todo que ele tem. Eu acho que o que as pessoas precisam saber é, se você tem dor crônica, mantenha-se ativo, de qualquer forma. Você pode andar? Não custa? Posso. Não posso andar porque eu tenho dor no joelho. Então tenta pedalar, então tenta fazer exercício com o braço, fica ativo. Eu acho que esse é o conceito. Se manter ativo no corpo e também na mente, né? Acho que a doutora disse, vai concordar comigo. O programa de hoje está falando sobre dor crônica. A gente vai para um rápido intervalo para entender um pouquinho mais dessa abordagem multidisciplinar, porque eu sei, como a gente falou aqui há pouco, né? É o custo-benefício. A dor é pequena, ela é crônica, ela não vai embora, mas eu estou suportando. Mas aí a pessoa pensa assim, poxa, eu vou passar no médico, eu não tenho tempo, vou gastar dinheiro e querem que eu passe em mais de um médico. Então os doutores vão explicar um pouquinho aqui para a gente quais são esses profissionais que vão ter essa abordagem multidisciplinar, até porque a dor, como foi explicado aqui, cada um tem a sua e a sua singularidade. Às vezes o tratamento para um não vai servir para outro, você tem que ajudar também. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho para falar um pouco das 10 principais e mais comuns doenças crônicas no Brasil. Se você tiver uma delas ou alguém que você conheça, provavelmente você vai se identificar e vai ter uma diretriz aí para ajudar no seu tratamento e para você viver melhor. A gente já volta já. Estamos de volta. Hoje o tema é a dor crônica, que acomete aí 37% da população brasileira. Cada 4 pessoas em cada 10
ou já sofreram, ou sofrem, ou ainda vão sofrer de uma dor crônica. A gente foi às ruas para perguntar para as pessoas quais as dúvidas que elas têm sobre esse tema. Vamos ver. A senhora sofre ou já sofreu com alguma doença, dor crônica, assim, alguma dorzinha que fica lá latejando, todo dia dói um pouquinho, a senhora não sabe o que é? Estou sofrendo uma dorzinha no braço aqui. E não sabe o que sei é? ainda não fui ao médico ainda não. Faz quanto tempo? Ah, deve ter um mês. Não, assim, eu sentia sempre uma dorzinha leve, mas agora está acentuada. Tem poucos meses que eu sinto, mas eu acho que é problema de trabalho já, coisa antiga. E a senhora tem feito o que para amenizar essa dor? Ah, não fiz ainda nada não. Já tive. Conta pra gente. Não, foi realmente nas pernas que eu tinha, era varizes, e eu fiz a operação e resolveu o problema. Por quanto tempo essa dor ficou importunando o senhor? Ah, ficou por bastante tempo. Aí descobriu a causa. Isso, aí resolvi o problema, graças a Deus. Na coluna aqui atrás, na cintura para baixo um pouquinho, aí dói, não vai e não passa. Mas não achou a solução ainda. Dói todo dia. Não, bem espaçado, graças a Deus. E a senhora toma algum medicamento? Um monte, mas não só para essa dor, para tudo, né? Vários, de manhã, de tarde e de noite. Pois é. Doutor André Mansano está aqui com a gente no programa de hoje e vai explicar um pouco para a gente, porque chega no consultório, não sei se o senhor clinica ainda, mas todo tipo de situação, como a gente viu aqui, né? A pessoa não sabe precisar se faz um mês, se faz 3 meses, se a dor é aqui, se a dor é ali, toma muito remédio. É difícil fazer um diagnóstico, ainda mais como propõe a medicina intervencionista, de uma forma menos invasiva possível, né? Como é que chegar uma arte, nessa né? situação? A primeira parte, sem dúvida nenhuma e muito importante, é você ouvir o paciente, né? Então, deixar o paciente falar sobre as características das dores do paciente, né? E você deixar o paciente falar. E eu ressalto isso por quê? Porque tem um estudo americano dizendo que o médico, em especial americano, interrompe o paciente a cada 18 segundos, né? Então, o paciente não tem oportunidade de falar, né? Não de forma livre, vai sendo muito direcionado e a gente pode perder muita informação com isso. Com a anamnese, que é essa história da dor do paciente, dos sintomas do paciente, a gente acaba suspeitando de algumas coisas que nós vamos confirmar, aumentar o grau de suspeita ou não com o exame físico. Então, o exame físico é outra parte que é extremamente fundamental e cada vez está sendo mais negligenciada, né? Então, os pacientes vêm para o consultório dizendo, às vezes, que é a primeira vez que alguém o examinou. É algo assim de deixar o queixo caído. O exame físico é o toque mesmo, não é? O toque mesmo. Porque geralmente faz essa imagem, faz este exame, mas o exame físico... O exame físico mesmo, vai feito ficando... pelo profissional de saúde, exatamente. Eu, por exemplo, me lembro, não sou tão velho assim, mas também não sou tão novo, eu me lembro que há 20, 30 anos os médicos, eles tocavam mais os pacientes, né? Se levantavam e toca, é aqui, não é aqui, né? Isso realmente se perdeu, né? E no caso da dor crônica é essencial porque no toque ele pode, vai ajudar no diagnóstico. Ele te dá dicas preciosíssimas, né? Para confirmar ou eventualmente afastar uma suspeita que você teve durante a conversa com o paciente, tá? Então você conversou com o paciente, você examinou o paciente, em alguns casos você vai precisar de algum exame complementar, né? Então, eventualmente, você precisa de um exame de imagem. Por exemplo, no caso daquela senhora com dor no braço, eventualmente você pode lançar mão de uma ultrassonografia para avaliar se tem um problema no tendão, mas tudo de acordo com a sua suspeita clínica, para confirmar ou não aquilo. Em muitos casos, isso não é necessário, né? E só em casos bem selecionados, uma parcela diminuta dos pacientes, você vai precisar de um procedimento um pouco mais invasivo para diagnóstico, tá? Para diagnóstico. Então, por exemplo, no caso da última senhora, que diz que tem dores lombares um pouquinho mais baixas cronicamente, é muito interessante nós diferenciarmos se a articulação entre as facetas, entre as vértebras é a causa da dor, se a articulação sacroilíaca, que é a articulação entre o sacro e esse osso da bacia, que é o ilíaco, é causa da dor. Por quê? Porque cada problema desse vai ter um tratamento. Então, por exemplo, se o terceiro senhor, se ninguém tivesse feito o diagnóstico de que varizes eram o problema de fato dele, ele estaria com dor até hoje. Então, o diagnóstico é fundamental. E a palavra diagnóstico significa, a etimologia da palavra diagnóstico significa ir através do conhecimento. Então, o médico, o profissional de saúde, vai através do seu conhecimento para descobrir o que está causando o sintoma do paciente e, com aquela informação em mãos,
propor um tratamento específico. Ir através do conhecimento. Mas a gente sabe que os médicos cada vez são mais especialistas e o médico do olho é médico do olho e ele vai te pedir vários exames. De repente, eu, por exemplo, já fui no médico do oftalmologista, aí eu falei, doutor, mas não tem uma... Eu li que o olho é uma extensão do sistema nervoso. Ele falou, realmente, tem conexão com o sistema nervoso, enfim. Essa abordagem multidisciplinar, doutora, é importante porque existe essa especialidade e eu queria saber, cada vez maior nos médicos, e eu queria saber se os médicos conversam entre si, porque vem ali da reabilitação. Houve melhoras? Não houve? Aí se faz um relatório, aí o psicólogo vai ler aquilo. Existe essa integração? A sua pergunta, ou deveria existir? A sua pergunta é ótima, né? Porque eu acho que boa parte dos problemas do mundo são de comunicação, não são problemas só nossos, né? Problema do mundo, a falta de comunicação. Deve existir, tem que existir essa comunicação. A área da reabilitação tem essa característica dessa divisão de saberes, né, maior, e da gente exercitar isso não só com relatórios, mas, por exemplo, você vai num centro de reabilitação, num hospital, e tem essa característica, tem um lugar que as pessoas trabalham junto, porque hoje é um problema de tempo, né? Você vai ligar, vou ligar para o André para falar sobre um paciente que a gente tem em comum, ele não pode falar na hora, depois eu esqueço, isso pode acontecer. Se você trabalha num setting em que as pessoas estão do lado umas das outras, fica muito mais fácil essa comunicação. Então, mas na prática, doutora, como é que funciona? Porque a pessoa vai, um médico ele indica, fala, olha, você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar uma reabilitação, depois você vai trazer isso. Isso. Existe isso na prática? É isso que você está falando. Então, o que a fisiatria faz? É exatamente o que você falou. Você vai no centro de reabilitação do Hospital Sírio-Libanês, é essa a história. Você passa com o fisiatra numa primeira consulta, ele vai ver todas as necessidades do paciente, além de fazer isso que o André falou. Então, o que o médico tem que fazer? Eu já achei super importante sua pergunta, porque eu não imaginava que alguém pudesse imaginar que o exame físico, que a palpação, que a percussão, que ver o paciente, a inspeção, não fizesse parte da nossa prática diária. Então, quem não faz isso está errado. Se os médicos não estão fazendo isso, está completamente errado. Então, faz parte, como ele falou, você ter uma boa história do paciente, e é absolutamente verdade isso que ele falou. Cada vez mais fica difícil e as pessoas estão dando menos importância a isso e estão querendo ir direto para o exame subsidiário, que não faz sentido, encarece a medicina. O que é o exame subsidiário? Pedir uma ressonância, pedir um raio-x, Sim, O paciente já chega e fala, por favor, eu vim aqui porque eu estou precisando de um exame. Então é diferente, né? Você onera, você às vezes acha os falsos positivos, faz muito exame, alguma coisa você vai achar. E qual que é a relevância disso? Então faz parte o exame físico, que é a inspeção, olhar o paciente, pedir para o paciente tirar a roupa, quem tem dor, por exemplo. Não adianta você querer examinar através da roupa do paciente, palpar, percutir, tocar e ver o que está errado. Então, como ele falou, tem a sacro ilíaca que está doendo, ou é a hérnia L5, S1 que está doendo, tem manobras que a gente faz que consegue saber exatamente a topografia da dor, ou pelo menos dá um indício. E aí você pede um exame para confirmar isso ou não. Então, isso é um ponto. Eu achei interessante isso de... Tem um ponto, né? Você começa fazendo a história, o exame físico, e depois você pede o exame para confirmar ou descartar. Então, isso é um ponto. Doutora, os médicos em geral, eu acredito que há uma frustração muito grande, porque se chega ver o paciente curado, vamos dizer assim, e a gente está falando de doença crônica que é complicado, mas é difícil, né, ver um paciente que passa por um processo, vai em vários médicos e consegue se tratar. Na prática é difícil, a maioria continua com a dor e vai empurrando, esquece de ir no médico, não é? É um pouco frustrante. Eu não acho frustrante, é a nossa formação, né? A gente tem essa formação. Então, quem quer trabalhar com dor tem que ter tempo para ouvir o paciente, que é o que eles estavam falando. Não adianta, olha, você agiliza e fala uma queixa só, ou duas no máximo, ou três. Não é assim, o paciente às vezes tem 10 queixas. E aí você tem que organizar só com ele. E você, de alguma forma, conversar com ele sobre isso. Olha, o senhor tem 20 queixas hoje, vamos ver quais são as prioritárias? Até para ele ir se organizando em relação a isso. Então tem que ter tempo para isso. Desculpa. Sim. Então, claro, não, porque pelo pouco que a gente viu aqui das ruas, a gente vê como que é complicado. As informações são passadas assim, né, a turbilhão, né, e o médico ele tem que condensar isso e separar. Agora, eu queria perguntar, doutora, sobre a medicação. Tá. Porque a gente conversava aqui no intervalo um pouco sobre a questão da medicação, tanto do uso excessivo de analgésicos, o que a senhora tem para orientar, e também em relação a medicamentos, por exemplo,
para depressão, ou outros medicamentos que eu gostaria que a senhora explicasse, que servem para a dor, mas a pessoa necessariamente não precisa estar depressiva, é isso? É isso aí. Então, o medicamento, a terapia farmacológica faz parte do tratamento, não é só o tratamento. Tem muito paciente que fala, esse médico não prescreve remédio, é um médico ruim. Não, são formas, quando que você vai abordar e como você vai abordar. A dor crônica, em geral, ela é multifatorial, tem várias coisas, então você vai abordar vários pontos. Então, às vezes, você tem que usar várias classes de medicação. Então, para ser simples, rápida, é assim, analgésico simples, que é o que todo mundo está acostumado, a gente vai usar, tem uma escala, e a gente chama, é uma escada de medicação. Você começa do menos, do medicamento mais simples e que tem menos possibilidade de dar problema para o paciente para ir para os mais complexos. Mas se é crônica, ela vai usar por um bom tempo e não vai perder um pouco desse efeito? Não. Eu, por exemplo, que tenho a dor no pescoço há um ano, eu não tomo, mas se eu tomasse aí algum relaxante muscular, e se eu tomasse 1 mês, 2 meses, 3 meses, com o tempo ele começa a fazer mais efeito, remédios né? que têm essa característica que você está falando. Mas para pensar simples, para todo mundo entender, por isso que às vezes a gente usa polimedicações. Vou usar um analgésico com relaxante e um modulador de dor. O que é um modulador de dor? É um antidepressivo numa dose para modulador, que em geral é uma dose mais baixa, um anticonvulsivante, um neuroléptico. Então, tem classes de medicamento que você vai usar e aí, realmente, você vai combinar medicamentos para não acontecer esse problema que você está falando. E isso realmente tem que ser discutido com o médico. Não dá para ficar um paciente falando, olha, eu tomei esse remédio, funcionou muito bem para mim, então, por favor, tome esse remédio. Não, porque cada um tem a sua limitação também em termos de metabolismo. Tem medicamentos que você não vai poder usar anti-inflamatório em pacientes que têm problemas renais. Então, você tem que entender o organismo do teu paciente para poder medicar. Eu acho que uma coisa só que a gente não falou que é importante é que quem tem dor crônica, em geral, não tem uma dor, sabe dor de dedo, que fala, olha, estou com uma dor aqui. Isso é um pouco mais fácil tratar, quando a dor é localizada. Em geral, são dores em faixa. Eu tenho uma dor aqui nessa região, ou eu tenho dor no meu corpo inteiro. E tem muito médico e muito profissional que fala, não é possível ter dor no corpo todo. Não é possível, é completamente possível ter dor no corpo todo. Eu acho que é mais difícil entender isso, mas por isso que a gente que trabalha com dor tem uma formação para isso. E a questão da visão holística, né, doutora Dirce? E acho que o psicólogo, que é a sua formação, embora a senhora tenha também um mestrado na psiquiatria, tem esse olhar, né, para olhar a mente, o corpo e o corpo como um todo, né? Agora, as dores crônicas são as mais variadas possíveis, mas eu separei aqui as 10 maiores com incidência no Brasil, que são, por exemplo, colesterol alto, hipertensão, osteoporose, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva, e o nome já diz crônica, né? Chegam todos esses tipos de pessoas com esses problemas, né, doutora? Para um psicólogo, por exemplo. E aí, para cada uma dessa doença, vai ter uma abordagem psicológica para entender de onde começou essa dor? É complicado. Então, hoje em dia, a gente não usa mais essa forma de pensar de que necessariamente quem desenvolve um tipo de condição médica, hipertensão, por exemplo, é porque tem uma personalidade X. Hoje a gente está usando um outro referencial para discutir as questões das doenças físicas. Existe, sim, uma correlação entre o estresse e o desenvolvimento de doenças. Não que o estresse seja necessariamente ficar nervoso, sobrecarregado emocionalmente. O estresse é tudo o que altera o balanço do sistema HPA, que é um sistema que faz essa relação entre o desenvolvimento da emoção e a cognição e a resposta sensorial do organismo. Então, esse desequilíbrio desse sistema está sujeito a uma variação por uma série de condições. A violência urbana, a sobrecarga afetiva, a sobrecarga de trabalho, até a adaptação a novas tecnologias, né? O nosso organismo vai se adaptando às mudanças do ritmo que a gente vai vivendo. E, de modo geral,
as condições médicas que vão se desenvolvendo ao longo da vida, elas podem se alterar de acordo com a personalidade, né? Então, alguém que desenvolve, por exemplo, o que você falou, diabetes ou DPOC, pode ter um enfrentamento da sua situação, problema, facilitado por uma aprendizagem, por uma adaptação mais razoável à situação nova do que outras situações. Isso também vai acontecer com a situação de dor crônica. Alguém teve a sua vida alterada, porém tem dificuldade de uma resposta nova, mais bem adaptada a essa situação de dor crônica, do que alguém que repete a mesma resposta daquela pessoa que viveu 20 anos fazendo do mesmo jeito. Então, ela tem menos mobilidade mental para resolver o problema. A gente chama isso de flexibilidade mental para resolver as situações que surgem adversas. Então, quanto mais flexibilidade mental o indivíduo tem para resolver as situações, ele vai ter um enfrentamento melhor das condições médicas e de outras condições que a vida vai colocando, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, eu fiz na neurologia da Faculdade de Medicina da USP, nós encontramos que pessoas com dor crônica da faixa etária acima de 45 anos, 40 anos, elas tinham menos sofrimento do que pessoas mais jovens. Por quê? Porque essas pessoas já tinham desenvolvido, com a experiência da vida, uma série de esquemas mentais que faziam com que ela suportasse o sofrimento, que não é necessariamente dor, mas que a dor trazia um sofrimento. Então, as pessoas mais experientes da vida, elas acabam desenvolvendo, pela própria aprendizagem que a vida traz, situações que elas enfrentam a dor com menos sofrimento, muito embora, às vezes, a dor objetivamente medida fosse maior. Então, as pessoas com experiência podem aprender a modificar algum esquema mal adaptativo que estejam vivendo. E isso é muito aplicável à dor. Quando a doutora Isabel falou sobre movimento, se faça atividade física, a gente também usa o mesmo esquema para dizer sobre a situação psicológica, atividade mental, de maneira geral, afetiva e cognitiva. Quanto menos você movimentar a sua atividade emocional, a sua atividade cognitiva, mais dificuldade para resolver problemas você vai ter. Então, assim como fazer exercícios físicos, a leitura, o relacionamento social vai exigir uma flexibilidade mental que vai ajudar essa pessoa a enfrentar problemas velhos de maneiras novas. Agora, doutora, é possível, consciente ou inconscientemente, gostar da dor? Porque quando a gente está num estado eufórico, a gente se sente mais vivo. Mas se a pessoa está numa condição que ela nem se sente muito alegre, pode ser que inconscientemente a dor possa suprir alguma necessidade dela e ou ela se acostuma, ou ela até goste disso inconscientemente. Não é comum, mas existe situações relacionadas à dor e a outros sintomas físicos que acabam, para algumas pessoas, sendo entendidos como alguma vantagem e podem até usufruir dessa vantagem inconscientemente. Às vezes, não são todos os casos, pode ser até conscientemente. Algum privilégio, tem gente que alguma gosta de falar da dor, né? A atenção, né? É a atenção, né? Duvido você chegar para alguém, principalmente se tiver uma idade mais avançada, falar, eu estou com uma dor aqui, a pessoa não vai esperar você acabar de falar, que ela já vai falar da dela, né, doutor? Ah, não, calma que eu vou te contar onde é que está a minha. A minha está do outro lado e durou não sei quanto tempo. As pessoas, tem gente que gosta de falar da dor. Doutor, a medicina, em
intervencionista, eu queria saber quais as principais dores que podem ser tratadas com esta medicina. Eu tenho algumas aqui, por exemplo, as dores lombares, hérnia de disco, dores de cabeça. A dor de cabeça é muito difícil de você diagnosticar, né? Porque ela pode vir desde uma pressão que você faz na cabeça, um boné apertado, uma leitura, uma luz, né? Existem mais de 100 tipos de dor de cabeça. Então, por exemplo, as mais frequentes, vamos lá, vamos voltar na dor lombar. Então, a hérnia de disco, que é um grande temor dos pacientes. Hoje em dia, nós só indicamos cirurgia em casos extremos. Né? Então, em duas situações. Ou, se o paciente não melhora a sua dor com nenhuma técnica e nenhuma abordagem, seja ela farmacológica, reabilitação ou procedimentos minimamente invasivos, ou aqueles pacientes que de fato têm uma hérnia tão volumosa que acaba por comprometer a função daquele nervo. Ou seja, o paciente tem uma perda progressiva da força daquela perna, por exemplo, para onde a dor irradia. Esse paciente precisa operar. Né? Ou o paciente que tem uma perda da função do controle da urina ou das fezes. Esse paciente precisa operar. Salvo isso, nós podemos manejar esse paciente, a dor desse paciente, com técnicas menos invasivas. E cada vez surgem mais técnicas efetivas. Por exemplo, uma hérnia de disco, nós conseguimos atualmente colocar uma agulha dentro do disco intervertebral e retirar parte dessa hérnia, em casos selecionados. Né? Então, são técnicas que devem ser utilizadas quando aquilo que é mais simples não funciona, né? Quando a fisioterapia, os medicamentos em si não funcionam. Né? O programa está chegando ao final, mas eu quero passar rapidamente aqui para deixar, doutor, vocês bem em 30 segundos cada um, para falar sobre o que a gente pode marcar para o telespectador em relação à dor crônica. Que o médico tenha essa avaliação física, que ouça o paciente, né, doutor? Sim. Que a medicação nunca se automedique. O que mais que a gente pode, para resumir, para quase 40% da população brasileira que passa por esse problema, para que tenha atenção, começando pelo senhor e depois a... Então, pontos rápidos. Dor crônica não é dor intratável. Isso é muito importante. Então, há tratamentos para dor crônica. Dor crônica precisa de um diagnóstico para que seja estabelecido um tratamento. E dor crônica precisa de um tratamento multidisciplinar para que a chance de sucesso seja maximizada. Doutora Isabel? Eu acho que não tenha vergonha da sua dor, não tenha vergonha de quem você procura ajuda, ponto número 1. Ponto número 2, tem coisas evitáveis na vida, faça o evitável, porque tem coisas que são não evitáveis, a gente não controla tudo, mas controlar não fumar ou tentar não fumar, controlar manter o peso, controlar se cuidar, fazer exames periódicos, isso dá para fazer e isso faz muita diferença. E ponto 3, se mantenha ativo. Doutora Dirce Maria Navas, por favor. Então, do ponto de vista psicológico, é assim, a gente costuma propor para a pessoa pensar de quem é o quê? Você é da dor, a dor é sua. Por quê? Quando você passa a pensar, não, eu sou dono da dor, essa menina está querendo tomar conta da minha vida, mas eu não vou deixar, a gente começa a pensar numa mudança de posição subjetiva diante do problema. Com isso, a pessoa consegue começar a se organizar de outras formas diante da atividade física, diante dos tratamentos médicos, diante da sua postura geral diante da vida. Com isso, a gente passa a fazer com que a própria pessoa escute o que essa sua dor está querendo dizer. Porque eu não estou dizendo que a dor física não exista, mas muitas vezes vários problemas da vida acabam contribuindo para dificultar o desenvolvimento de atitudes novas diante da vida. O médico é importante que escute o paciente, é importante que o paciente se movimente, no entanto, é importante que nós nos escutemos. É importante que nós movimentemos a nossa vida de maneira que nós podemos desenvolver atitudes mais saudáveis de modo geral. Muito obrigado pela participação aqui dos nossos convidados. Você que segue a gente nas redes sociais, nos acompanha, mande as perguntas para os próximos programas aqui para o Assembleia Debate. Até a próxima oportunidade.